meu nome é Luciano Tinto, sou analista de sistemas e trabalho com SaaS desde 2002, atuando com consultoria, treinamento e gestão de projetos. Hoje, nas Dicas da Infomev, falaremos sobre a Proxy Survey Select. A Proxy Survey Select é um procedimento que gera uma amostra aleatória a partir de um dataset. A sintaxe dela é Proxy Survey Select, sendo que Survey Select é uma palavra só. Data igual a primeira opção, onde eu informo o dataset de entrada. Out igual, onde eu informo o nome do dataset que conterá a amostra. Se não for informado, o próprio SaaS gera um nome para esse dataset de saída. Ou seja, essa proc vai gerar um arquivo de saída com a amostra. Aí eu tenho a opção método. A opção método define o tipo de amostra que será realizado. A mais comum é a amostra do tipo SRS, que significa amostra aleatória sem reposição. A amostra aleatória sem reposição seria retirar de um conjunto de linhas exclusivas que não se repetem na amostra que será gerada. Ou seja, se eu extraio uma linha, essa linha não será extraída novamente naquela amostra. Isso consiste em uma amostra aleatória sem reposição. É uma opção que eu não preciso informar. Caso eu não informe, o padrão é justamente utilizar o método SRS. Sample Size. Sample Size define o tamanho da amostra. Eu defino quantas observações eu quero no meu dataset de saída. Seed, semente, é uma opção em que eu defino um número que identificará a minha amostra. Ou seja, este número, se utilizado novamente no mesmo dataset de entrada, gerará a mesma amostra aleatória de saída. Então, essa numeração serve para que eu consiga replicar a qualquer momento a amostra que foi gerada. E a opção NoPrint é para que o SaaS não gere na tela, no output do SaaS, um informativo com as características daquela amostra que foi gerada. Vamos a um exemplo. Proxy Survey Select, data igual, ifm.move_cartões. Então eu estou lendo a tabela move, movimento de cartões, que está na biblioteca ifm, e gerando uma tabela chamada cartões amostra, que está na work, utilizando o método SRS. E para essa amostra eu estou selecionando 20.000 observações e criando o identificador 50. Então, sempre que eu utilizar ifm.movecartões, desde que essa base não sofra modificações, eu utilizar a semente 50, eu terei sempre a mesma amostra que está sendo criada aqui na tabela cartões amostra. E aqui eu utilizei o NoPrint para que ele não mostre nenhum resultado no output do SaaS, somente gere a tabela de saída. Aqui nós temos um outro exemplo utilizando a opção Sample Rate. Sample Rate é para que eu defina o percentual da amostra que eu quero. Então, a minha base, por exemplo, tem 100.000 linhas. Se eu utilizar Sample Rate 0.15, então eu estarei pegando 15% de 100.000 linhas, ou seja, 15.000 linhas. Mas eu não defini um número fixo e dessa vez defini um percentual. Se a minha base passar a ter 200.000 linhas, automaticamente, como eu coloquei 0.15, ele vai pegar 30.000 e não mais as 15.000 do exemplo anterior. E aqui também utilizei a semente 50 e o NoPrint. A única modificação foi o exemplo aqui com o percentual e não com a quantidade fixa de observações. Bom, agora que já temos os exemplos, vamos a um desafio. O nosso desafio de hoje é gerar uma base para a equipe de modelagem. Nós precisamos preparar uma base com o público de São Paulo que tem a idade acima de 30, para que a equipe de modelagem possa criar um modelo estatístico e definir cluster, grupos de clientes com características parecidas. Então, precisamos pegar a nossa base TB_clientes, aplicar o filtro necessário e gerar uma amostra aleatória com 2% da base. Por quê? Ela vai ficar, para esse público, com 10 milhões de linhas.
e 10 milhões é um número muito alto para a criação da amostra que a equipe de modelagem vai utilizar. Então, para não ficar trabalhando com uma base muito grande, vamos precisar de uma base com apenas 2%, e aí precisamos utilizar a amostra aleatória para que os dados sejam significativos na utilização e na construção do modelo que será gerado. Neste momento, vocês podem realizar uma pausa, resolver o problema e consultar a resposta no próximo slide. Ok, aqui está então a resposta. Proc Survey Select, data igual tb_clientes, o nome da tabela de entrada, out igual amostra_sp_30. Aqui utilizei a semente 30, inclusive para fazer referência à idade dos clientes. Mas não tem nada a ver, esse número pode ser qualquer número que eu queira utilizar para identificar essa amostra. E aqui o sample rate, porque neste caso nós precisamos apenas de 2% da base. E o filtro where uppercase de UF igual a SP and idade maior que 30. Duas coisas aqui. Primeiro, para não correr o risco de em algum momento eu não pegar UFs que estejam preenchidas com letras minúsculas, eu usei uppercase, a função uppercase na variável f, para que aí eu consiga garantir que, independente de vir maiúsculo ou minúsculo, eu faça a seleção corretamente. A outra coisa é, o where aqui está no final, mas a minha base terá 2% não da minha TB clientes, e sim 2% do público de UF igual a SP e idade maior que 30. Ou seja, mesmo que da minha base total eu tivesse menos de 2% para São Paulo com idade maior que 30, não haveria problema, ele não selecionaria todo o público, ele pegaria apenas 2% do público de São Paulo e idade maior que 30. Ok? Mesmo o where estando no final, ele é sempre selecionado, ele é sempre executado antes. É a primeira declaração que é executada em qualquer procedimento. É isso aí. Caso vocês queiram mais informações a respeito de esse e outros procedimentos, acesse www.infomeb.com.br/blog e lá você encontrará um link para o help do SAS sobre essa PROC e também um código para fazer uma simulação a respeito da PROC Survey Select. Muito obrigado e até a próxima. Conte conosco sempre que precisar.